Como desenvolver e ter autoconfiança e otimismo sem cair na superconfiança ou no otimismo cego. No vídeo anterior, eu falei sobre o que leva à superconfiança, ao otimismo cego. Se você não assistiu, eu convido você a assistir. Agora aqui eu vou tratar disso que eu mencionei, sobre como desenvolver autoconfiança, mas sem cair na superconfiança, que é o se você nunca teve autoconfiança, isso parece algo surpreendente. Mas sim, é um problema real que muitas pessoas têm. E, ironicamente, no auge da superconfiança, a pessoa não aceita orientações. Então, se você tiver autoconhecimento antes de desenvolver superconfiança, é mais provável que você ou não caia nesse erro ou que você minimize qualquer prejuízo que aconteça, previna ou minimize. Então é importante tomar cuidado com isso. Bom, como desenvolver autoconfiança? É importante lembrar que a insegurança, a dúvida e assim por diante não são necessariamente ruins. Elas são sinais da nossa intuição dizendo que, olha, você não está preparado para isso, você não tem condições de fazer isso, você não tem conhecimento, habilidade suficientes. E muitas vezes isso é verdade. Agora, a pessoa ela reconhece que não está qualificada para isso, de forma intuitiva ou de forma consciente, porém ela conclui que ela nunca vai conseguir. E também isso nem sempre é verdade. O problema é que muitas pessoas querem começar já pelo nível maior, querem começar já grande. E isso está além da sua capacidade, muitas vezes. É importante você aprender a dividir objetivos grandes de longo prazo em objetivos menores de curto prazo e gradualmente ir fazendo e progredindo até você atingir um nível maior. Então, para você desenvolver autoconfiança, você tem que começar pelo começo. Se eu quero aprender a lutar uma arte marcial, eu vou começar pela faixa branca, não vou começar pela faixa cinza, pela faixa azul, pela faixa preta, seja qual for a escala. Eu vou começar pelo começo. Se eu vou aprender a tocar um instrumento musical, eu vou ter primeiras aulas básicas de aprender a segurar o instrumento, aprender a como produzir sons com ele, às vezes de forma até que soa um pouco infantil, mas isso é necessário. Então, começar pelo começo, para progredir pelo intermediário, para daí chegar no avançado. Não querer começar logo pelo avançado, ou achar que você só tem que começar pelo avançado. É importante tomar cuidado com isso, então gradualmente. Mas ok. Então, eu tive todo um processo de aprendizagem, de conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvi uma capacidade, então eu tenho autoconfiança. Agora, como é que eu evito cair na superconfiança, no otimismo cego? É importante tomar cuidado especial com as fases boas, porque na fase boa, a gente realmente acha que não tem limites, ou que os limites são diferentes daquilo que realmente são, que a nossa capacidade talvez seja maior do que realmente é, a gente ignora o papel do fator sorte e assim por diante. Então, vai com calma. Coloque limites do que você quer fazer para você nem não extrapolar, nem para um lado e nem para o outro. Lembre-se também que ninguém pode ser excelente em tudo. Qualquer ser humano com o organismo completo, intacto, em plenas condições, pode aprender o básico de qualquer habilidade humana. Algumas pessoas são muito habilidosas e aprendem muito sobre vários campos, mas ninguém pode ser o alto nível em tudo. É humanamente impossível, por vários fatores. Então ninguém pode ser ótimo em tudo, principalmente sem esforço, mas mesmo com esforço. Então é importante você tomar cuidado com isso. Sim, ter autoconfiança, mas não extrapolar e virar uma super confiança que vai fazer você cometer erros e você se prejudicar. É importante tomar bastante cuidado com isso. Lembre-se também que quem investe demais em uma área, seja ela qual for, profissional, seja o que for, a pessoa acaba negligenciando outros aspectos. Então, em vez de jogar tudo, todo o meu tempo, toda a minha energia, tudo, num objetivo só, para maximizar totalmente esse aspecto, e talvez depois perceber que eu prejudiquei a minha saúde, que eu prejudiquei meus relacionamentos pessoais e assim por diante. Então, não é melhor, desde já, eu já colocar um limite? Então, em vez de querer ser o diretor de empresa, ser um gerente
pelo menos por enquanto, ser um gerente médio não seria suficiente, fazendo isso sem prejudicar os outros aspectos da minha vida. Então, e quem sabe, se depois que eu me tornar um gerente médio, talvez eu consiga daí passar a ser um diretor. Eu não estou mandando ninguém fazer nada, é apenas um exemplo de um objetivo grande que pode ser reduzido para eu não prejudicar outros setores da minha vida, e talvez dali eu possa aumentar mais ainda. Então, considerar isso, considerar os limites. Não investir tudo num aspecto da sua vida e negligenciar outros. Também é muito importante você não repousar em êxitos passados, principalmente quando isso, pelo menos em parte, se baseou em sorte. A pessoa nasceu com talento, teve oportunidades especiais, que geralmente a maioria das pessoas não tem, e assim por diante. Ou então a pessoa realmente se esforçou, trabalhou muito, conseguiu fazer aquilo, só que está numa nova situação. Então, por exemplo, o sujeito, ele entrou numa empresa, uma função bem simples, bem básica, foi subindo, galgando, se tornou um gerente, se tornou uma função lá mais avançada. Aí, algum dia, por algum motivo, ele sai dessa empresa e ele vai para uma outra. Ele está começando do zero, quer dizer, provavelmente ele vai começar como gerente mesmo. Só que, lembre-se, você está recebendo um rótulo, mas você não está recebendo toda a reputação e tudo que você teve ali na outra empresa. E também o fato de você ter produzido isso, aquilo na sua vida profissional, tudo bem, mas agora você está num novo cargo, uma nova situação. Quais são os seus resultados agora? Então, não viva do passado, né? Dizem que quem vive do passado é museu, mas na verdade nem sequer museu pode ficar apenas focado no passado, né? Ele trabalha com itens do passado, mas ele tem que estar focado no aqui, no agora e do aqui em diante. Então é importante que todos nós façamos isso. As pessoas querem novos resultados, então não vive apenas os resultados passados. Antes de um projeto ou decisão, pense, o que você realmente sabe sobre esse assunto? Então não basta pensamento positivo, não basta entusiasmo para você ter grandes resultados. Então, num curto prazo, talvez o pensamento positivo, entusiasmo, motivação ajude, mas nem tanto. Existem aquelas histórias de um time de futebol ou outro esporte que está perdendo, aí dá um intervalo, o treinador vai lá e faz um discurso motivacional. Não, vocês podem, vocês conseguem, tudo. Aí os jogadores que estavam desanimados se motivam, vão lá e invertem o jogo e conseguem vencer. Puxa, isso é realmente... Isso acontece? Sim, às vezes acontece. Mas não dá para vencer um campeonato inteiro ou todo jogo só nessa base de motivação. É necessário treinamento, é necessário preparo. E, claro, nenhum discurso motivacional, nenhuma motivação vai compensar uma discrepância de preparação muito grande entre dois times. Por mais motivado que você seja, as leis naturais se impõem. Então, nenhum pensamento positivo vai conseguir ultrapassar isso. Existem limites no que a motivação, o entusiasmo pode fazer. Então, sim, tem pensamento positivo, tem otimismo, sim, tem entusiasmo, mas não só isso. Tem um preparo técnico também, tem um embasamento para isso. Não basta você ter só pensamento positivo. Então é importante reconhecer os limites e os riscos que sempre existem, saber quando desistir, que pode ser tanto antes de começar o projeto, e nem começar ele, na verdade, quanto durante. Ah, mas retroceder nunca, render-se jamais. Olha, isso é lindo numa frase de efeito, mas na vida real, sim. O problema não é você desistir pontualmente, o problema é você viver desistindo, que seria o erro oposto. Mas às vezes, olha, é importante a gente, olha, isso aqui não é interessante, isso aqui não vai dar bons resultados, ou os bons resultados que derem não vão compensar os maus resultados, então é melhor não fazer isso. E isso não é ter medo, ser medroso, covarde, infantil, imaturo, seja o que for o rótulo depreciativo que queiram colocar. Tem pessoas que realmente têm medo, que são covardes, tudo mais, tem. Mas nem todo mundo que desiste ou se recusa a fazer algo está sendo tudo isso de ruim. Então, sim, a pessoa racional pode pensar, não, olha, isso aqui não é boa ideia, eu não vou fazer. Ah, você tem medo? Olha, pense o que você quiser, eu não vou fazer. Então é importante ter isso. Autoconfiança, sim. Superconfiança, não. Reconhecer seus limites e respeitar seus próprios limites. Lembrando que existem limites fixos
Existem limites variáveis, existem limites que podem ser alterados, outros não. Existem limites da física e da biologia, existem limites que são das normas sociais, limites autoimpostos, vários tipos de limites. É importante você reconhecer isso. Lembrar que resultados passados não garantem resultados futuros, principalmente quando existe um novo contexto. Então foi o que eu disse, né? O gerente que sai de uma empresa vai para outra. Então o sujeito que abre uma empresa, ela tem um êxito. Então eu vou abrir uma empresa totalmente diferente. Eu tenho uma loja de calçados, vou abrir uma padaria. Ou o contrário, tenho uma padaria muito bem sucedida, vou abrir uma loja de calçados. Só que uma loja de calçados é muito diferente de uma padaria. Então, seu conhecimento, você é um iniciante nessa área. Então, não acho que só porque você foi bem sucedido num certo aspecto, automaticamente e necessariamente você vai ser bem sucedido na outra. A situação muda, a circunstância muda. Mesmo que você não entre em outro campo, a sua própria situação está mudando, você tem que saber perceber essas diferenças e fazendo esses ajustes. Também outras técnicas que são interessantes, eu não vou me aprofundar aqui, só vou citar rapidamente. Análise SWOT, que você escrever e analisar os seus pontos fortes, os pontos fracos que estão dentro de você, e também analisar a sua situação. Quais que são as oportunidades, quais são os recursos que você dispõe, e por outro lado, quais são os obstáculos, quais são os perigos que você enfrenta, que estão na situação, não estão dentro de você, estão no seu externo. Também técnicas de decisão, a mais simples é fazer tipo de um cálculo contábil. Tem a alternativa A, a alternativa B. Quais são as vantagens e desvantagens da alternativa A? Essas e essas. Quais são as vantagens e desvantagens da alternativa B? São essas e essas. E fazer uma análise contábil. Isso é uma técnica de decisão bem simples e bem efetiva, é importante. Também técnicas de resolução de problemas, que são vários aspectos. Reconhecer a situação atual, você também estabelecer seus objetivos, saber quais são os seus recursos, e percebe que está relacionado com os outros dois que eu falei. Então, em outros vídeos eu posso elaborar melhor, ou com mais detalhes, essas técnicas. Mas é importante você fazer isso. Então, ter atitude positiva? Sim. Achar que o pensamento positivo vai causar uma mudança mágica, vai impedir problemas, ou vai dar o resultado por você por mágica? Ou só porque você quer, ou só porque você tem entusiasmo? Não, isso é pensamento mágico. Isso não é atitude positiva. Não é isso que eu estou falando. É importante, sim, reconhecer os limites, os aspectos negativos e assim por diante, e fazer esse peso, essa balança de todos esses fatores e tomar suas decisões com equilíbrio e bom senso. Sempre lembrando que equilíbrio não é fazer tudo no meio termo. Equilíbrio é fazer na medida certa. E bom senso é estar atento aos dados do ambiente, do aqui e agora, imediatamente. Não seguir o seu plano cegamente, sem considerar as mudanças que houve no percurso. Então, fazendo isso, você vai evitar problemas e você vai obter resultados melhores. Não perfeitos, mas melhores. Meu nome é Emerson Luiz. Seja bem-vindo ao canal Pense e Haja de Orientação Psicológica. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha e comente também. Se você não apreciou, também comente. Por que você não apreciou? Se tem alguma dúvida, coloca aqui. Se você aprecia vídeo de orientação psicológica, se inscreva no canal e acione o sininho. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.